Questão 5. Calcular raiz de 18 menos a raiz de 2 menos a raiz de 2. Raiz de 8 menos raiz de 2. Bem óbvio, né, que as raízes são diferentes. Todas são raízes quadradas, porém temos 18, 8 e 2. Então não dá para mim fazer operações aritméticas, né? Soma, subtração. Na verdade, é só soma e subtração que eu não posso efetuar aí, né? Quando as raízes são diferentes. Mas, quando você tem raízes que você não pode calcular o valor exato, existe um método chamado de simplificação por fatoração. Então, eu vou fatorar para mim poder simplificar essas raízes. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, perceba que eu vou fatorar o 18. Vamos lá. Fatoração aqui. Por 2, né? Dá 9. Nem precisava continuar, mas vamos lá. 3 vai dar 3 por 3, dá 1. Então eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado e o próprio 2, tá bom? Então eu vou substituir no lugar do 18, 3 ao quadrado vezes 2, tá bom? Então, vamos lá. No lugar do 18, eu vou pôr 3 ao quadrado vezes 2. Lembrando, né, que aqui é a forma fatorada do 18. A forma fatorada do 8, deixa eu apagar ali. Vamos agora fatorar o 8. Como é raiz quadrada, você tem que agrupar a minha fatoração em 2 em 2. Dois valores, né? No caso, 2 ao quadrado. Só que esse aqui vai ficar sozinho. Então, o meu 8 vai ser 2 ao quadrado vezes 2. Tá bom? Se fosse raiz cúbica, eu ia agrupar em 3 em 3. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. No lugar do 8, eu vou pôr 2 ao quadrado vezes 2, né? Menos raiz de 2. Olha o que eu tenho. Eu tenho um 18 na forma fatorada, que é 3 ao quadrado vezes 2. Eu tenho um 8 na forma fatorada, que é 2 ao quadrado vezes 2. E o meu raiz de 2 eu repeti porque já está simplificado ao máximo. Aqui eu vou fazer o seguinte. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, se eu fosse fazer todas as propriedades, eu ia separar as raízes, né? Seria raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 2. E raiz de 3 ao quadrado é 3, ou seja, só esse 3 aqui vai sair da raiz porque está elevado ao quadrado. É como se ele eliminasse a raiz só para ele, tá bom? O 2 vai continuar dentro da raiz, porque o expoente é 1, tá bom? Tá 2 ao quadrado, esse 2 vai sair da raiz. E isso vai continuar porque está elevado a 1. Então não tem como ele ser da raiz, porque a raiz é quadrada. E o meu raiz de 2, vou repetir aqui, tudo bem? Agora sim, agora eu posso fazer os meus cálculos de soma e subtração, porque todas as raízes estão iguais, todas são raiz quadrada de 2. Então é fácil. Soma ou subtração de raízes, basta trabalhar com os coeficientes. Ou seja, quem são os coeficientes? São os números que estão na frente das minhas raízes, tá bom? Quando não tem nada é 1. Deixa eu pôr 1 aqui. Ó. E eu tenho aqui, ó. 3 menos 2 menos 1 vai dar 0. Independente de quantas raízes tiver, você vai repetir apenas uma raiz. Tá bom? Ok? 0 vezes raiz de 2 vai ser 0. Então, acabou. Ok? Então, só uma atençãozinha. Toda vez que eu tiver soma ou subtração de raízes, você vai somar ou subtrair os coeficientes e repete apenas uma raiz.
A raiz você vai lá e repete uma. Vou dar um exemplo aqui para você não confundir, tá bom? Só para relembrar. Deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse o seguinte, ó, 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, que foi meu problema que eu fiz logo no início, tá bom? Vou somar os coeficientes, observando que as raízes são iguais. 5 com 2, 7. Vou repetir só uma raiz, pronto. O resultado é esse, tá bom? Se fosse subtração, 5 menos 2, 3, e eu repito só uma raiz. Independente de quantas raízes tiver, a operação é feita com os coeficientes. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? E é isso aí, valeu.